Goleadas e mais goleadas acontecem anualmente na competição mais democrática do país, e nesse vídeo vamos revelar qual foi a maior goleada da história de cada edição da Copa do Brasil desde seu início em 1989. Na primeira edição, em 1989, o Atlético Mineiro estreou diante do América de Natal, e no jogo da volta, válido pela primeira fase, aplicou 7-0 no adversário no estádio Independência. Em 1990, a goleada de 5-0 foi o placar máximo que aconteceu, com o Goiás finalista naquele ano aplicando para cima do Operário do Mato Grosso do Sul e com o Atlético Mineiro aplicando para cima do Vila Nova de Goiás. Em 1991, o Galo, pelo terceiro ano seguido, foi o responsável pela maior goleada da Copa do Brasil, e a vítima foi o Caiçara do Piauí, que levou 11-0 no lombo. Essa é até hoje a maior goleada da história da Copa do Brasil. Em 1992, 3 clubes foram responsáveis pelo placar máximo de 5-0, e todos válidos pela primeira fase. O Criciúma passou por cima do Juventude do Mato Grosso, o Vasco aplicou no Nacional do Amazonas, enquanto que o Inter derrotou o Muniz Freire do Espírito Santo. O Internacional estreou em 1993 diante do Ji-Paraná de Rondônia, e após aplicar 6-0 na partida de ida na casa do adversário, foi além no jogo da volta em Porto Alegre e massacrou por 9-1, com placar agregado terminando 15-1. Em 1994 não teve nenhuma goleada massacrante, com a maior sendo aplicada pelo Vitória na primeira fase, diante do Sorriso do Mato Grosso, com o resultado terminando 4-0. Em 1995, ano de seu centenário, o Flamengo na fase oitavas de final aplicou 8-0 no Caburé de Tocantins. E esse jogo que não teve Romário em campo foi disputado, vejam só, no estádio do Flamengo, o Campo da Gávea. Finalista em 1996, quando perdeu o título para o Cruzeiro, o Palmeiras na segunda fase aplicou 8-0 no Sergipe em plena casa do adversário, com destaque para Luizão, autor de 4 gols. Em 1997, 2 anos após ser humilhado por 8-0 pelo Flamengo, o Caburé do Tocantins voltou a perder pelo mesmo placar, dessa vez para a Portuguesa, quando até o goleiro Klemer balançou as redes. Em 1998, pelo 4º ano seguido, o placar de 8-0 foi o maior da Copa do Brasil, e quem aplicou foi o centenário daquele ano, Vasco da Gama, com a vítima sendo o Picos do Piauí. O placar de 6-0, maior da edição de 1999, se repetiu em 2 ocasiões. Na primeira fase, quando o Santos superou o Sinop do Mato Grosso, inclusive com Viola marcando 5 gols, e na segunda fase, quando o futuro campeão Juventude atropelou o Fluminense. Em 2000, o placar de 8-0 esteve de volta, e quem aplicou foi o Bahia diante da equipe do Inter Porto de Tocantins em jogo válido pela fase de estreia. No ano de 2001, o estrondoso placar de 10-0 foi o maior que aconteceu, e quem aplicou foi o São Paulo em cima do pobre Botafogo da Paraíba, no jogo de volta da primeira fase. Em 2002, o Vitória estreou diante do Sene do Mato Grosso do Sul, e após o 0-0 na casa do adversário, o Leão goleou por 6-0 na volta, com Aristizábal e o falecido atacante André Nelis, o André Balada, fazendo 3 gols cada. O Cruzeiro foi campeão invicto da Copa do Brasil de 2003 e em duelo válido pela segunda fase, o cabuloso duelou contra o Corinthians de Caicó do Rio Grande do Norte, com o jogo da volta no Mineirão terminando 7-0. A edição de 2004 da Copa do Brasil foi bem alternativa e o placar de 5-0 se repetiu em 3 ocasiões, com o Botafogo aplicando para cima do Maranhão, o futuro campeão Santo André goleando o Novo Horizonte de Goiás e com o Vasco macetando o Flamengo do Piauí. O Cruzeiro foi semifinalista na Copa do Brasil de 2005, quando acabou eliminado pelo campeão paulista de Jundiaí, e na fase de estreia diante do Sergipe, o clube aplicou uma goleada de 7-0, com direito a 4 gols de Fred. Finalista pela primeira vez em 2006, quando perdeu o título para o rival Flamengo, o Vasco estreou contra o Botafogo da Paraíba, e no jogo da volta em São Januário, sapecou 7-0, com direito a 3 gols de Romário e 2 do falecido Valdirã. A goleada de 6-0 foi a maior da edição de 2007 e foi aplicada por 3 diferentes clubes. Todas foram válidas pela primeira fase, com o Náutico passando por cima do Parnaíba do Piauí, o Vasco sobre o Fast do Amazonas e o futuro campeão Fluminense sobre o Adesg do Acre. Na Copa do Brasil de 2008, vencida pelo Sport, único nordestino a possuir esse título, a maior goleada quem aplicou foi o Atlético Mineiro, e aconteceu na fase de estreia diante do Palmas de Tocantins, quando fez 7-0.
6-1 foi a maior goleada ocorrida em 2009, e os responsáveis foram a Ponte Preta, que superou o Vilhena de Rondônia, e o Bahia, que passou por cima do Potiguar de Mossoró, do Rio Grande do Norte. O Santos, em 2010, foi o grande campeão da Copa do Brasil, e colecionando goleadas naquela temporada, na fase de estreia diante do Naviraense do Mato Grosso do Sul, o Peixe passeou em campo e aplicou incríveis 10-0. O Atlético Mineiro, em 2011, estreou diante do Instituto de Administração de Projetos Educacionais FC, ou simplesmente IAP do Maranhão, e no jogo da volta em Belo Horizonte, o Galo sapecou uma goleada de 8-1 sem dó nem piedade. Em 2012, o Cruzeiro estreou na Copa do Brasil diante do Rio Branco do Acre, e a goleada de 6-0 em plena casa do adversário tratou de eliminar a partida de volta que aconteceria em Minas Gerais. O Atlético Goianiense, em 2013, estreou na primeira fase diante do Cametá do Pará, e ao vencer por 7-0 no campo do adversário, não precisou disputar a partida de volta em Goiânia para avançar de fase. Em 2014, o Internacional teve como primeiro adversário na Copa do Brasil o Clube do Remo, e sem grandes dificuldades aplicou 6-1, resultado esse que eliminou o jogo da volta em Porto Alegre. Em 2015, a maior goleada da Copa do Brasil não foi aplicada por nenhum time do eixo ou dos ditos 12 grandes do Brasil, já que saiu no alternativo duelo entre Independente do Pará e Icasa do Ceará, com os paraenses aplicando 5-0. Em 2016, pelo segundo ano seguido, nenhum clube do G12 foi o dono da maior goleada na Copa do Brasil, já que esse feito pertenceu ao Londrina do Paraná, que meteu 6-0 no Paraupebas do Pará em jogo da primeira fase. O Cruzeiro foi o grande campeão da Copa do Brasil de 2017, naquela altura o seu quinto título, e em duelo da segunda fase, o clube atropelou o São Francisco do Pará por 6-0, com direito a 4 gols de Rafael Sobis. O Fluminense na Copa do Brasil de 2018 foi eliminado na terceira fase, e uma fase antes, a segunda, o clube aplicou 5-0 para cima do Salgueiro de Pernambuco, maior goleada daquela edição. Em 2019, o Santos estreou na Copa do Brasil diante do Altos do Piauí, e jogando em território piauiense, o Peixe não tomou conhecimento e goleou por 7-1. A Ferroviária na Copa do Brasil de 2020 conseguiu alcançar a terceira fase, e uma fase antes, na segunda, o clube aplicou a maior goleada daquela edição, quando meteu 6-2 no Águia Negra do Mato Grosso do Sul. Em 2021, o São Paulo foi um dos participantes da Libertadores e, por conta disso, estreou de cara na terceira fase da Copa do Brasil, com o adversário sendo 4 de julho do Piauí. Após perder na casa do adversário, o tricolor reverteu a desvantagem, humilhando por 9-1. Na Copa do Brasil de 2022, o Cruzeiro estreou diante do Sergipe e, sem grandes dificuldades, aplicou 5-0 no adversário, placar mais elástico que aconteceu naquela edição. Devido ter jogado a Libertadores em 2023, o Flamengo estreou de cara na terceira fase diante do Maringá do Paraná e, após perder de 2-0 na casa do adversário, reverteu o prejuízo na volta no Maracanã ao aplicar 8-2, com direito a 4 gols de Pedro. Em 2024, a maior goleada da Copa do Brasil aconteceu logo na primeira fase, e não foi nenhum time do eixo ou dos ditos 12 grandes do país, já que o responsável foi o Nova Iguaçu, time sensação e finalista do Campeonato Carioca. Em visita à Bahia, o Nova Iguaçu meteu 8-0 no Itabuna e avançou com extrema facilidade para a segunda fase. Galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Curtiu? Então não esquece também de deixar a sua opinião nos comentários.